Eu conversei um pouco com a Gabi e ela Uhum. comentou que vocês estão com quase 500 pessoas, está perto disso? É. Excelente. Então, conta pra gente, eu vou só fazer um introdutório do porquê que eu e a Heloísa, a gente criou essa ideia. Então, o meu nome é Luiz Vitiriti, eu sou consultor e auditor de riscos da Risklog, e a Heloísa Carvalho é uma especialista em comunicação corporativa da empresa chamada Tree. Tree como se fosse árvore, né? E nós dois debatemos muito ela como gestora de comunicação, enfrentando o tema aí da pandemia, né? E ajudando executivos de alto escalão, assim como empresas a se comunicarem bem ou se comunicarem de forma eficaz, com qualidade na comunicação, mesmo nesse momento de crise. Então, eu falando um pouco de risco, ela falando um pouco de comunicação, nós dois encontramos um tema muito interessante que é o Triângulo de Karpman, que foi o triângulo que eu mandei para você, que um psiquiatra, psicólogo inventou como uma ideia para falar sobre drama. Drama na vida pessoal e drama na vida comercial. Você, como gestor de quase 450 pessoas para 500 pessoas dentro de uma empresa que é uma corretora de seguros chamada Alta Performance, a Alper, né, vem lidando com pessoas, porém agora de forma remota. Né? Então, o que a gente quer debater é como você, como empreendedor, como gestor de tanta gente, consegue empurrar essa empresa, que é a Alper, né, nesse momento tão importante que é essa crise. Né? Uns chamam de crise, outros chamam de oportunidade, outros chamam de recesso, uns chamam de quarentena. Eu acho que há uma oportunidade também de rever vários conceitos. Então, a Alper Seguros funciona muito bem, tem aí muitos clientes, muitos colaboradores, muitas famílias que estão espalhadas aí pelo Brasil. Então, Couto, conta um pouquinho como está o momento da Alper nesse momento tão singular. Legal. Maravilha. Obrigado, Vit, pelo convite. E Heloísa, também uma pena aí que não funcionou para estar É, online. E é, Heloísa, só para você saber, eu já fui seu cliente na época de máquina, né? De comunicação, quando a Heloísa estava lá como diretora, e eu presidia o grupo Tempo Assiste, e nós éramos clientes da máquina, à Isso, ocasião. ela lembrou de você dessa época. Exatamente. Então, a gente teve alguma interação lá naquele momento. Bom, há 2 anos e meio, praticamente, eu estou liderando a Alper, que, como você comentou, é a maior corretora de seguros nacional e uma das maiores do Brasil, uma empresa de grande porte no setor dela, de corretagem, com mais de 450 funcionários hoje, e com uma empresa com ações listada em bolsa, né? Uma empresa SA Tá. e, além de tudo, com ações listadas em bolsa. Eu gosto de reforçar isso de uma empresa SA listada, primeiro por 2 pontos. Primeiro, porque qualquer empresa listada em bolsa, você tem exigências de governança impostas, então não significa que uma empresa não listada não tenha todas as preocupações com governança, mas, no caso de uma empresa listada, essas preocupações viram demandas oficiais, né? Então, você tem uma exigência redobrada, você tem áreas, você tem comitês, você tem instrumentos que você tem que gerir de forma que você atenda os pré-requisitos de ser uma empresa listada na Bolsa no nível máximo, que é com todas as ações ordinárias. Então, e para quem Perfeito. quiser acompanhar a Alper é APER 3 na nossa Bolsa, na B3. Portanto, é uma empresa de grande porte, que coloca mais de 1,5 bi em prêmios em risco, uma corretora multiproduto, uma corretora que atua basicamente em todas as linhas de seguro. O foco principal da companhia são os negócios corporativos, que representam algo em torno de 80% da companhia. Outros 10% são seguros massificados,
o famoso seguro B2B2C, que é distribuído através de um banco, de uma associação, de uma rede de varejo, e você oferece através desse parceiro para atingir lá o cliente final. E os outros 10% são os clientes pessoa física, principalmente automóvel, vida, residencial, fiança e alguns outros produtos. No lado de benefícios, a gente faz de tudo, então a gente é uma corretora que faz saúde, vida, dental, previdência. Depois, em seguros corporativos, a gente também tem o leque completo, que é basicamente patrimonial, engenharia, garantias, crédito, agro, linhas financeiras, D&O, I&O, seguro cyber, está muito em voga agora, por força do momento. Então, é uma corretora bastante completa e que tem aí uma complexidade de operação, quer seja pelo tamanho, quer seja pela quantidade de pessoas envolvidas, quer seja pelo tamanho dela, quantidade de clientes e volume de gestão sob risco que a gente tem. Então, essa crise é uma crise, né? Como você comentou, para muitos crise e oportunidade. Eu acho assim que é basicamente a mesma coisa. A oportunidade, ela pode ou não ser oriunda de uma crise. E toda crise traz consigo oportunidade. Então, já começando e podendo falar alguma coisa. Para quem não se atentar ou não tomar alguns cuidados, vai ser apenas crise. Mas para aqueles que forem diligentes, tomarem ações, estarem atentos, revisar planos de negócio e uma quantidade grande de coisas, vai se tornar naturalmente uma oportunidade também. Agora, de fato, e na minha visão, ela é inicialmente uma crise e, na minha visão, não dá para deixar de chamar de crise. Primeiro, para muitos e para gerações, sem precedente. Quando, Sim. na história recente, uma declaração de pandemia, né? Então, isso nem os nossos pais, nem nossos avós, talvez viveram declarações de pandemias, né? Você tem epidemia, tiveram muitas, né? Mas pandemia é outra esfera. Para quem não sabe, pandemia é essa questão global, atingiu-se globalmente, né? Mais do que está global, é a transmissão, inclusive, em cada um desses países, naquela transmissão local, já não importada que se fala, né? Tem um nome específico para isso, me escapou agora. Então, é algo sem precedente, sem precedentes. E sem precedentes. Mas desculpa, Oi. Desculpa te cortar, mas gostei da tua fala quando você falou da Alper, como ela já preparada, né, como tendo uma governança, ela já tinha muitos controles, já tem uma equipe que toca a empresa com vários tipos de controles. Então, quando aconteceu a crise com a pandemia, vamos usar esses controles, vamos startar aí o plano de contingência, vamos tocar a empresa como ela sempre andou, porém, agora com um enfoque de continuar mesmo remotamente. Aí vem o tema, 450 pessoas, ou mais do que isso. Como gerir, como você falou, do Zoom, das ferramentas de comunicação? Você, como líder dessa empresa, tem uma diretoria. Essa diretoria é composta, se você puder falar, 20 pessoas, 30. São líderes, são pessoas que coordenam o resto da empresa. Você fala com todo mundo ao mesmo tempo? Você fala com uma parcela dessa população? Como que é essa dinâmica? Bom, vamos lá. Então, assim, a gente tinha controles e tem controles, como a maioria das empresas, mas, primeiro, como eu estava dizendo, por isso ser algo sem precedente, o que isso exigiu foi uma rápida reação de todo mundo. E para muitos, mais do que uma rápida reação, uma forçada reação. Né? Uma coisa é quando você tem uma atitude para, a outra coisa é quando você é exigido para aquela tomada de ação. Então, mesmo que você não quisesse, a pandemia gerou uma quantidade de controles e de exigência da quarentena. A declaração, por exemplo, de quarentena se deu em cada estado, se dá em cada país de um jeito. Basta acordar essa segunda-feira e ver que a gente acordou com restrições maiores do que a gente teve até a semana passada. Né? Sim, agora tem restrição de avenidas, de circulação, e pode ser que piore.
Então, o que a pandemia trouxe um evento sem precedente e que exigiu uma rápida adaptação. E aí todas as empresas tiveram que buscar isso ou encontrar isso, que às vezes ela nem sabia que existia. Então, a gente foi muito feliz e principalmente, eu acho que as equipes que se destacaram primeiro em quase todas as empresas foram as equipes de tecnologia, que tiveram que rapidamente conseguir criar um ambiente possível, porque uma coisa é mandar as pessoas para casa. Mandar as pessoas para casa é muito fácil. Fazê-las trabalhar de casa, né, conectadas, né, o tempo que for e com uma boa conexão, acessando as ferramentas, acessando os softwares, acessando os recursos que são necessários, porque algumas pessoas, o trabalho dela é um trabalho onde ela necessita de minimamente algumas ferramentas. Ela precisa entrar num determinado sistema ou em mais de um sistema todos os dias e executar ali tarefas. Se você não consegue levar isso para a casa das pessoas, o trabalho remoto é uma conversa. Ele não é, de fato, existente. Então, assim, o sucesso das áreas de tecnologia... foi a primeira coisa. Elas foi a primeira coisa. E, graças a Deus, para nós foi muito bom. E a nossa equipe de tecnologia, eu falei isso em alguns outros fóruns que a gente vem participando, no LinkedIn, inclusive, a nossa área de tecnologia foi totalmente capaz de colocar os nossos quase 400, 500 funcionários totalmente em casa, acessando todas as ferramentas, sem qualquer interrupção de trabalho. Então, a gente conseguiu isso num prazo muito rápido, em menos de 5 dias, a partir do momento que a gente tomou a decisão, a gente foi de 100% no escritório, em 5 dias para 100% das pessoas trabalhando em home office. E estamos assim desde então. Então, nós temos hoje todos os funcionários trabalhando remotamente, acessando todos os recursos da companhia e conseguindo dar atenção a todos os nossos clientes, né, a sua carteira, e também buscando fazer negócio novo remotamente. Que é outro Sim, que é um outro desafio, é um novo. Então, isso foi um ponto. Aí você fez uma pergunta, né? E aí a questão de gestão, de como fazer gestão. Também, como diz, crise traz oportunidade. Então, assim, desses 400, quase 500 funcionários, uma grande quantidade nunca tinha feito uma live, nunca tinha feito uma reunião virtual, nunca tinha feito, né, nada, usado nenhuma dessas ferramentas. Então, as pessoas tiveram que aprender a usar novas ferramentas de trabalho, né? E os gestores tiveram que aprender a fazer gestão dessa forma. E aí a empresa vem para ajudar. Então, nós temos uma equipe, um comitê de crise que foi definido, né? Que envolve várias áreas da companhia, mas o marketing, comunicação, né? RH, né? Tecnologia e gestão, que basicamente capacita ou buscou capacitar e está o tempo inteiro construindo coisas para que as pessoas saibam trabalhar nesse novo ambiente. Então, nós construímos e-books, nós construímos roteiros de trabalhos, nós construímos formas de reuniões estruturadas entre as áreas. Né? Quer dizer, as pessoas estão tendo até mais contato quase do que tinham lá no escritório. Porque no escritório, automaticamente, aquele contato muitas vezes chega a ser informal. Mas quando você não está mais vendo, eu não vou ver o Vitirite, eu não verei a Heloísa, portanto, eu preciso estabelecer que eu tenho que falar com o Vitirite no mínimo. Sim, uma nova agenda, né? Uma agenda que seja uma agenda como se fosse um checkpoint. Eu tô toda segunda-feira, eu tenho uma reunião com o Couto e com a Heloísa. E aí nós vamos falar 30 minutos sobre o projeto de comunicação do próximo ano. Exato. E aí eu, naturalmente, como líder da companhia, eu tenho 2. Um para cima, que é o conselho de administração da companhia. Então, nós temos um conselho de administração. Portanto, eu tenho toda uma rotina e tive que estabelecer, além da reunião mensal de conselho, que é uma rotina em todas as empresas, uma forma de que funcionasse também. E a gente tem pequenos comitês e checkpoint meetings que a gente faz. O 2 é para baixo. A gente tem uma grande reunião a cada 10 a 15 dias de alinhamento geral estratégico, que eu falo. Então, aonde basicamente é uma reunião 100% da empresa comigo e com a diretoria. Então, 100%, qualquer funcionário, todos conectados, né?
É uma Uau! live gigante, né, com as 480 e poucas pessoas conectadas, aonde a gente passa ali brincando uma hora e meia, atualizando todo mundo. Para quê? Porque o que você não pode perder nesse momento? Você não pode perder o famoso sentido de cultura, falando de comunicação também. Você não pode perder o sentido de cultura, de equipe. E isso daí é uma coisa que... Como é que você vê isso no dia a dia? Como é que você vê isso quando você está lá na empresa, naquele negócio físico? Você vê pela presença das pessoas, pela comunicação Sim. delas. Então, como eu busco fazer isso? Eu busco fazer isso dessa forma, chegando até todos os funcionários, ampliando a comunicação, né? Tirando um pouco das travas de comunicação. Todos os times têm suas reuniões, têm suas coisas, a diretoria tem a dela, cada time comercial o seu, mas a empresa como um todo, ela se fala. A empresa como um todo está comunicada. A empresa como um todo tem um único alinhamento. Então, é assim. A gente está indo para esse caminho. Os impactos também estão sendo esses. Você tem que falar. Você tem que deixar as pessoas saberem. Você não pode ficar todo mundo distante e sem ter um norte, sem entender o que está acontecendo com a companhia. Perfeito? A gente foi feliz por mais uma coisa. A gente terminou o ano passado muito bem, fizemos uma captação, então a companhia pôde e aderiu a um programa, para você ter uma ideia, chamado Não Demita, onde até 30 de maio aqui, isso foi no comecinho de abril, a gente assumiu um compromisso público de não demitir nenhuma pessoa da empresa durante 60 dias. Isso quando nem sabia onde a crise ia chegar. Isso foi um programa grande aí que tem no mercado, chamado uma hashtag Não Demita, liderado por grandes empresas, e isso, de certa forma, é uma contribuição como empresa para quem pode. A gente entende a empresa que não pode, mas se você pode, nesse momento, né, e fez essa adesão, é uma forma de colaborar para que tudo isso se amenize também. Para levar... E mostrar comunicar isso internamente nessas reuniões mensais onde está todo mundo, que a gente poderia chamar, os americanos chamam de town hall, né? Que é uma reunião onde estão todos os líderes, inclusive o líder mais importante, e ele entrega tudo o que está acontecendo, pede para cada diretor falar, né? E, inclusive, dá o caminho dos próximos passos e também dá responde perguntas, né? Porque podem surgir dúvidas que são comuns e que, de repente, ainda não estão acontecendo, né? O funcionário está distante fisicamente, ele está conversando com o cliente de vocês, ele vem com uma dúvida, vou aproveitar que o Town Hall levanta a mão e entrega uma pergunta para todos, né? Que pode se beneficiar todo. E foi o business to customer, né? Ele, funcionário que não era visto, entre aspas, né? Estava lá na baia dele num lugar, ele passa a ser conhecido, até por conta dessa oportunidade, não é mesmo? Exato. É por aí, é por aí. Então, basicamente, essas foram as principais ações, além de também... Tá todo mundo, muita gente está trabalhando quase que mais do que imaginava. Não tem atraso de reunião, né? A reunião começa na hora, né? Ninguém fica 10, 15 minutos esperando alguém chegar para a reunião, praticamente. As reuniões começam no horário. Então, todo mundo está sendo altamente exigido. Então, também só uma coisa. O que a gente fez através do nosso RH? A gente também quer que as pessoas não exagerem. Então, tem o programa de cuidar da pessoa, de você ter o seu horário para tomar o seu café, de você fazer adequadamente seu horário de almoço. Tá. O nosso Conexão Alper, né? Uma ferramenta que não existia. A gente criou no Instagram a Conexão Alper, que é, de novo, uma ferramenta ali, tem podcast, tem uma quantidade de coisas onde é uma comunidade da companhia. Então, você faz o que de novo quando as pessoas estão isoladas? Você traz elas minimamente, e esse é o cuidado, né? Por isso que a contribuição da Heloísa seria bastante interessante. Esse é o cuidado. Como é que você faz com que todo mundo tenha uma comunicação e tenha um alinhamento e faça parte de uma comunidade? Que é isso que a gente faz, perfeito? A gente é comunidade. Então, eu vou pedir para a Heloísa também escrever algumas perguntas ou considerações dela, e eu acho que fica bem legal. Você falou uma palavra muito importante e que, com certeza, ela adora, que é esse negócio da comunidade. A comunidade Alper, hoje, com 480
pessoas, colaboradores e suas famílias, né? De alguma forma, vocês conseguiram que as famílias desses colaboradores que estão em casa pudessem reconhecer a Alper, né? Então, vocês fizeram alguma ação, por exemplo, pedir para as crianças fazerem um desenho do logotipo da Alper, alguma coisa que faça com que o vô, a avó, nem sabia que meu filho trabalhava nessa corretora, alguma coisa que faça um engajamento dessa comunidade? Uhum. Então, tem várias ações que estão sendo feitas e algumas têm um cronograma, né? Portanto, algumas das que eu não vou ficar reforçando porque vai meio adiantar lá. Mas várias já aconteceram. Mas o simples fato, como eu vou te dizer, da live, onde está todo mundo conectado, foi engraçado como, assim, quase todas, e eu fico lá olhando todas as pessoas que estão conectadas, você vê o filho vindo participar, né? E vindo, não tem problema, deixa chegar perto, não precisa. Sim. Até porque tá no mute ali, a mãe vem, a avó vem, dá uma olhadinha, ela fala, olha lá, é o trabalho. O trabalho foi para dentro da casa das pessoas, né? Então, muitos pais, mãe, pai, tinha muita curiosidade de entender, saber onde é que a pessoa trabalha. Essa é uma coisa que normalmente é muito legal de fazer quando você aproxima, né? A gente faz tudo isso no mundo físico. Aí, ó, lá. Desculpa, vamos ler a pergunta aqui da Elo. Gostaria muito de saber como atuaram para manter coesa a cultura num momento desse. Qual foi o principal desafio? Ela ouviu a sua resposta e, ao mesmo tempo, está perguntando que, nesse momento da crise, qual foi o principal desafio? Você contou que a TI já estava pronto, em uma semana conectou todo mundo, tiveram as lives, tiveram esse checkpoint para cima, o checkpoint para baixo, como a tua posição como CEO, mas qual foi o principal desafio? Onde você fala, meu Deus, e agora? Como que a gente faz? Né? Qual foi o desafio mais importante? Bom, o principal desafio, primeiro, como líder, para saber se as coisas vão ter continuidade. Então, uma coisa, como eu disse, é levar as pessoas para casa. E logo depois fica aquela sensação. Você não sabia se tudo ia funcionar, se não ia funcionar, se os sistemas iam. A partir desse momento, traz um conforto, quer seja para as pessoas que estão em casa e têm que entregar, como traz para a gestão da companhia. Então, a companhia funcionou, né? As empresas conseguiram. Algumas delas tiveram problema, tiveram que melhorar. Perfeito? Então, funcionou. Esse foi o maior risco inicial. O maior risco. Poderia não ter funcionado, vários sistemas poderiam não rodar na ponta. Você tem vários pontos. Esse é um. O 2 é como manter as pessoas motivadas. Esse é o grande. E qual que é o problema da quarentena? E se você acompanhar outros países que estão fazendo há mais tempo, toda essa coisa. Como manter motivado, né? Como manter as pessoas ativas, motivadas. Então, assim, é o combinado de coisas que o RH da companhia, junto com o marketing e comunicação, vem fazendo. Uma quantidade de iniciativa, além da liderança. Então, são todas essas, basicamente, que eu comentei. Mas, falar, por exemplo, a gente tem, dentro do nosso comitê de crise, uma grande atenção para os casos de Covid. E atenção também, eu tenho 480 funcionários. 7 que pegaram, para ter uma ideia. 7 pessoas na companhia e mais de 40 suspeitos. Portanto, ao mesmo tempo, a companhia também, e até que esse é o nosso core, né? Nosso core é saúde, nosso core é cuidar de seguro-saúde, a gente prestando serviço para nós mesmos. Perfeito? Sim. Então, atenção para as pessoas. Então, dá atenção para as pessoas. Fazer com que as pessoas fiquem engajadas, que elas não percam o pique. E, basicamente, Vitinho, é o seguinte, é o que eu falo para todo mundo, cara, o maior inimigo do ser humano, então, falando aí um pouco do que quer que seja, né, do drama do triângulo, essa coisa toda, triângulo que explica o drama, essa coisa toda, o maior inimigo de todo mundo é você mesmo. O maior inimigo, não tem ninguém, não é externo, é interno, é você. Você é o seu maior inimigo, você é o seu maior risco. Então, se você não ficar bem, se você não conseguir conter as suas emoções, a sua ansiedade, o que quer que seja, a empresa vai ficar bem e você vai perder seu emprego.
Ok? Então, a minha missão como líder é transmitir se está bem, se não está bem, tem risco. Mas para a pessoa avaliar e quer falar sobre isso, fale sobre isso especificamente. Não fica no devaneio querendo achar que, nossa, a empresa vai colapsar e o meu... Não, 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 não. Cara, você não está escutando ali, como eu disse, a gente aderiu a um não demita até... A empresa é séria, não tem conversa fiada. Não crie paranoias. E não pare. Então, a minha mensagem em cada live, além de tudo, não pare de fazer o seu trabalho. Não deixe de fazer o seu trabalho. Home office não é férias, não é estar em casa, não é trabalho em casa. Trabalho em casa. O nome é trabalho em casa. Mantenha a rotina. Perfeito? Mantenha uma rotina. Saiba que você tem que entregar e saiba que você está mais exposto. Vão estar olhando mais para você, talvez, do que olhavam antes. 100% dos funcionários aparecem na minha tela uma vez por mês. Uma vez a cada 10, 15 dias. Eles não apareciam, talvez, para mim, a cada 10, 15 dias na dinâmica do escritório. Né? Até você tem facilidade para guardar nome de pessoas e fisionomia, que eu já sei. Mas você não é obrigado a saber onde que mora os seus 450 funcionários, né? Exato. Então, assim, a gente cuida das pessoas e as pessoas têm que cuidar do trabalho delas. Se elas estão cuidando do trabalho delas, amigo, ela está cuidando do maior patrimônio de qualquer empresa, que é cliente. Cliente. Cara, vai sair melhor dessa crise? Escuta o que eu vou dizer agora. Vai sair melhor dessa crise, desse momento, do nome que queira dar, quem conseguir reter mais clientes. Quem conseguir não perder tantos clientes. Ok? Esse vai ser manter o cliente, é o primeiro tópico, né? Pode ser que o seu cliente diminuiu de tamanho 70, 80, 50. Agora, se você não atender ele adequadamente nesse momento, você vai perder clientes. Ok? Por quê? Porque vai ter outro disposto lá. E sair de uma crise menor em número de clientes do que você entrou, e sair ainda pior em número de clientes, porque você não conseguiu entregar, porque você não prestou um serviço, o impacto será duríssimo. E eu não gosto de história de coitadinho, sendo muito sincero. E essa culpa é uma culpa de todos. Então, quando eu falo para 480 funcionários, eu chamo a responsabilidade todos. O trabalho de todo mundo é importante. De todo mundo é importante. Portanto, amigo, se você não fizer a sua parte, mesmo estando na sua casa, a gente pode estar sofrendo e perdendo algum cliente em decorrência disso. Ok? São inúmeras. Tá perfeito. Aí a Elo colocou mais um tema aí. Qual o atributo, então, desse líder? Porque você está passando essa mensagem para todos, é óbvio, mas vai, com certeza, cobrar isso da diretoria para que todo mundo esteja na mesma página, né? Que realmente não seja só uma presença virtual, né? Quer dizer, a pessoa participa de todas as lives, ela faz comentários simpáticos, mas ela tem que entregar o que foi combinado desde o início com cada um com a sua função, no tempo, na época certa, né? Mas ela fez essa pergunta: qual é o atributo do líder, né? E vamos ver aí, parece que tem outra pergunta interessante. Imagino que a empresa possui metas, elas foram revistas, teve participação dos funcionários, como comunicou. Então, ela está perguntando das metas, porque como já existia uma coisa muito organizada pela governança, ela também existe alguma meta que foi revista e um produto foi descontinuado, uma área, olha, estou vendo que nessa crise vamos já descontinuar, ou ao contrário, estou vendo que o cyber agora aumentou. Essas metas por áreas foram revistas ou ainda não deu tempo de sentir isso? Tá bom, vamos lá. Respondendo uma por vez. Primeiro, eu só faço 5 perguntas por vez, né? Aí a gente tenta organizar aqui. Então, é assim, primeiro atributo, a começar por do líder.
do líder, e do líder é a liderança da companhia. Então, eu e minha diretoria. E você que já me conhece, e a gente já teve oportunidade de trabalhar junto, é o seguinte, eu tenho um estilo único de liderança. Eu lidero pelo exemplo. Você não vai trabalhar mais que eu. Eu vou trabalhar tão duro ou mais que você, é a única garantia que eu vou te dar. Eu vou ser o mais dedicado dos funcionários. Eu vou ser o mais resiliente dos funcionários. Eu vou ser o mais focado, diligente dos funcionários, ok? Então é o seguinte, liderança você faz por exemplo. Não dá para falar e não fazer, ok? Então as pessoas percebem isso. E nesse momento está todo mundo igual percebendo. O meu compromisso de fazer, além de tudo que eu tinha, que hoje eu tenho comitê de crise para liderar. Eu tenho um town hall a cada 10, 15 dias além. Eu tenho outros comitês que eu tive que criar com o conselho para poder fazer a coisa funcionar. Eu tenho inúmeras outras atividades. E sobre todas elas, eu cumpro e sou diligente. Portanto, cara, a liderança ela tem que liderar, por exemplo. Não basta ser. Tem que ser e parecer. Ok? Então, eu e toda a minha diretoria, qualquer funcionário da companhia sabe que essa direção está ligada no 220. Não vai deixar a peteca cair. Vamos ter impacto? Podemos ter. E vamos ter, em algumas áreas inevitáveis. Inevitáveis em algumas áreas. Inevitáveis. Não dá. Venda de automóvel novo reduziu 90%. 90%. Normal. Então, naturalmente vai ter impacto. Não existe. O seguro está diretamente relacionado a vender lá o bem. Então, não tem venda. 90% menor. Tem impacto na venda de seguro. Agora, uma coisa é você deixar de fazer as coisas. Então, estilo de liderança, na verdade, em qualquer empresa ou por onde eu passo, é liderar por exemplo. Não é liderar por uma determinada competência. Sobre metas, é assim. A revisão de metas, não. Assim, a gente não tem nada que gerou uma tragédia na companhia até agora. Perfeito? As metas, quando você começa um ano, como eu falei, eu não gosto muito de mimimi, de choro, ou de meta pequena também. Meta tem que ser grande. Claro. Meta tem que ser desafiadora. Né? Meta tem que ser algo que te instigue de verdade e te leve a um lugar maior. Ela não tem que ser absurda. Perfeito? A revisão das metas, elas não se fazem necessárias, no caso de uma empresa como a nossa, de serem revisadas mensalmente. Elas são revisadas para cada trimestre. Portanto, naturalmente, elas vão ser revisadas para o segundo, para o terceiro trimestre, essa coisa toda. Primeiro trimestre, uma área de alto impacto. Então, a gente sabe, eu não vou estar exigindo as pessoas por algo que não está nem acontecendo. Não tem venda. Se não tem venda, não adianta querer dizer que aquela meta procedia. Então, aquela meta não procede. Perfeito? Então, assim, algumas metas elas se revisam quase que automaticamente pelo que está acontecendo no mercado. Outras, naturalmente, você vai fazer o famoso forecast. A revisão, no nosso caso, ela se dará para terceiro e quarto trimestre desse ano. Ok? Agora, vem uma revisão de meta, mas não vem uma aceitação simplesmente de que tudo está perdido, tá? Porque tem gente que acha que revisão de meta é o seguinte: agora eu não tenho mais obrigação. Meu amigo, tem 7 meses pela frente, né? Uma coisa é meta de retenção, outra coisa é meta de negócio novo. Os negócios novos continuam aí. Portanto, a gente está ligado no 220. Seguro, teve 2 seguros que se destacam agora nesse momento. Seguro garantia, né? Para que as empresas possam liberar caixa. Então, pegar algo que estava lá. Exato, caixa é a maior preocupação hoje de qualquer empresa. Portanto, o seguro garantia está em alta nesse momento. Então, ele estava dando lá uma garantia financeira. Ele pode colocar uma pólice de seguro e liberar caixa. Certo. Né? Então, esse é um. E o outro seguro que cresceu muito e vai seguir crescendo, se qualquer um lê o Valor Econômico de hoje, tem uma matéria grande sobre ataque cibernético, é o seguro cyber. Então, você imagina que todas as empresas estão infinitamente mais expostas do que elas estavam. Portanto, existe aí um mundo de oportunidade de empresas que querem ou precisam
obrigatoriamente. É quase que negligenciar. Eu escrevi meu primeiro artigo no LinkedIn, uma matéria sobre isso. Hoje, um administrador que está no meio de uma crise severa como essa, e ele ainda decide que ele não vai contratar um seguro cyber, para mim é quase uma negligência. Eu duvido que o acionista dele espera que ele vai fazer essa economia. É uma economia de caixa de fora. Você falou muito bem. Eu vi alguns estudos falando sobre a parte da criminalidade, né, e a fraude como um todo, dizendo aí, não sei se isso faz sentido, de que a criminalidade, o tamanho do mercado do cyber, ele já é maior do que o mercado de drogas, que é um mercado de trilhão, não é um mercado de bilhão. E isso vai de encontro com o que você falou aí como uma necessidade do cliente e uma necessidade da Alper azeitar esse processo. E com isso, Couto, vocês também tiveram oportunidade de ouvir as demandas dos principais clientes, porque eu acredito que você, na tua cabeça, é óbvio, que sabe quem são esses 20 maiores clientes da Alper, né? Uhum. Esses 20 principais clientes, como você também teve a demanda da tua diretoria, dos acionistas, você com certeza deve ter conversado com seus principais clientes. Eles já trouxeram alguma demanda, por exemplo, do cyber, da garantia? Tem alguma coisa que você fala assim, poxa, eu não tinha falado com tal pessoa, fui obrigado a falar durante a crise e tirei dele uma oportunidade agora. Isso é possível? Total. Olha só, quando a gente lançou a Alper, o nome diz Consultoria em Seguros. E consultor é eu, inclusive, ir ao interesse do meu cliente. Eu provocá-lo. Isso é ser consultor. Então, na verdade, a gente fez um trabalho, e vem fazendo um trabalho enorme com todos os nossos clientes, não só para o cara novo. O cara novo é ótimo. Agora, a minha carteira. Então, os nossos clientes hoje, é obrigação nossa provocá-los e dizer, olha, como é que está seu seguro cyber? Se está precisando fazer caixa, tem uma solução de seguro-garantia. Então, é no nosso maior interesse, e no maior interesse de prestar uma verdadeira consultoria. E a gente teve uma outra vantagem, em relação, inclusive, a todos os concorrentes. A nossa maior área de negócio na companhia é seguro-saúde, 40% do volume da companhia. Ok? Tá. E a gente acreditava muito que precisava democratizar a saúde ou a atenção em saúde. E antes ainda da crise, de definir pandemia, nós fomos a primeira empresa e lançamos no Brasil, como corretor, uma solução proprietária nossa chamada Dr. Alper, uma plataforma de telemedicina. Ok? Portanto, os nossos clientes passaram a contar com uma solução que tem sido assim transformacional para os nossos clientes. Você imagina que os nossos funcionários todos têm, mas os nossos clientes hoje acessam a uma plataforma onde você não precisa sair para ir ao médico, entra aqui igual nós estamos, é face to face, para ter uma ideia. Não é uma plataforma telefônica, onde ele encontra um médico do outro dele, sem ter que se locomover nem nada. Então, esse foi um outro investimento que nós fizemos, pesado, de alguns milhões, para lançar isso, e lançamos no começo de fevereiro. E isso tem sido uma ferramenta poderosa nisso, de assessorar os nossos clientes para que eles passem da melhor forma por esse momento. E nisso que você falou, conectar, então, a pessoa, né, que tem uma dúvida, ou está doente, ou está com alguma questão, e essa pessoa poder ali na própria ferramenta, estar conversando com um médico, com um especialista, e esse Dr. Alper, ele também pode gerar lead de negócio, ou é mais para cuidar daquela pessoa? Não, ele é para ambas as coisas. Na verdade, é um produto nosso que a gente vende até isoladamente de seguro. Então, se uma empresa quer usar só o Dr. Alper e comprar só o Dr. Alper, a gente vende. Serviço. É um serviço, é um produto mesmo, né? É um produto agregado ao seguro-saúde. Ele é complementar, tá bom? Então, e aí está disponível para a nossa carteira de clientes, está disponível quando eu prospecto. Um cliente é um diferencial meu, que os meus concorrentes não têm. Então, é um diferencial.
E como nós já fomos, só para ter uma ideia, o lançamento disso foi um evento que tinha 600 pessoas. Então, é uma plataforma realmente de vanguarda. Tudo bem? Excelente. Então, eu acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa. Eu quero poder estimular a Valéria a fazer mais alguma pergunta. A Valéria e a Heloísa. Que a Valéria fez uma pergunta acerca. Vamos voltar lá. Não sei se ela continua. Ela falou sobre as metas, que foi bem legal. A Elo falou sobre o time e o perfil do líder, né? Agora o Evandro também tinha falado alguma coisa que não sei se a gente passou. Após esta pandemia, o mundo mudou, pessoas que não compravam pela internet passou a comprar. Negócios passaram a ser fechados remotamente. Você acha que quando a pandemia virar, isso volta ao normal? Ele está perguntando acerca do perfil do consumidor, né? Eu mesmo comprei algumas coisas pela internet que eu não compraria pela internet no meu dia a dia normal, porque eu tô aqui fechado, né? Então eu resolvi comprar, adquirir alguma coisa pela internet. Eu tenho visto aí algumas reportagens, por exemplo, da empresa mais conhecida do planeta, que é a Amazon, falando sobre os números dela, e ela deixa eu ver também o da Valéria, o que a Valéria falou agora. Como o RH tem acompanhado possíveis questões emocionais que possam impactar na produtividade. Então, são dois temas. A parte de internet e consumo do perfil do consumidor, se isso vai mudar, porque a gente está dizendo que é um novo, nova maneira de viver. E a parte do RH, internamente, se a parte de recursos humanos da Alper cuida desses 480 famílias aí. Então, é óbvio que uma resposta é o próprio Dr. Alper sendo usado pelos próprios funcionários, mas tem alguma outra ação? Sim, claro. Bom, respondendo a primeira. Então, compra pela internet. Acho que, assim, qualquer pessoa que busca estar devidamente esclarecida nesse momento e tem acompanhado, lido, não só a parte das notícias ruins, mas toda essa parte da transformação digital, sabe, o mundo não vai ser o mesmo por N razões, né? Tem uma curva grande de aprendizado, né? O que isso trouxe em alguns, e para alguns especialistas, os caras falam de 5 anos. 5 anos de mudança. 5 anos, como eu disse. Vou dar um exemplo, né? Mesmo muitas crianças e jovens não usavam tudo isso de tecnologia que estão usando agora. Não faziam aula, não faziam aula virtual. Faz aula, sabe usar, sabe usar a ferramenta, sabe travar, sabe comunicar, funciona. Então, assim, ele trouxe um ganho muito grande de como usar, mais do que acesso, como usar a tecnologia de forma produtiva. Portanto, isso é fato, né? Tem um ganho natural disso. E o ganho natural disso vai se refletir naturalmente, na minha visão, em uma melhor experiência de venda para as empresas. Claro que muita coisa ainda precisa ser evoluída no tipo de oferta. E aí tem que segregar a oferta B2C, que é a oferta para o consumidor, que é um jeito, e a oferta B2B, que é um negócio entre empresas. É sempre mais fácil a venda por internet B2C, você acabou de comentar, eu fui lá e comprei alguma coisa que eu precisava. Né? Tem alguém lá do outro lado, uma empresa te atendendo. Sim. Agora, sim. Se você precisa comprar alguma coisa para Risklog, que é a tua empresa, é uma relação B2B. A forma de comprar já é diferente. Você precisa ter 3, você precisa ter né? Você tem que entregar mais informações. Então, assim, os efeitos imediatos disso, de colher o benefício, não serão imediatos, não serão de curto prazo, na minha visão. Serão ainda de médio e longo prazo. Mas serão muito melhores do que era previsto até antes da crise. Por quê? Porque esse grande público sabe usar melhor e tem mais segurança para conduzir uma negociação e comprar online.
o que quer que seja. Tá. Um outro exemplo disso, eu usei algumas vezes aquele serviço eletrônico de assinatura de contratos de forma remota, que tem uma marca mais conhecida aí, que é aquela DocuSign, né? E depois a gente foi descobrir que existem muitos fornecedores dessa mesma ferramenta de assinatura, hora de Brasília, né? Reconhecida, onde um contrato, e no caso do seguro, não deixa de ser diferente, é um contrato entre as partes, né? O Doutora Alper, ou mesmo outros serviços, vocês têm usado essa ferramenta de assinatura eletrônica remota, porque eu acredito que ela funcionava e funcionava bem, e nessa crise ela tem que funcionar muito bem, né? E acho que virou Na verdade, assim, é algo que a gente já vinha usando. Sim. Acelerou o uso agora e a aceitação das pessoas, mas ainda... Total. Mas ainda, a questão é também quanto o nosso país vai evoluir de acatar e de implementar de fato, legalmente, a adesão a novas tecnologias. Mesmo a telemedicina, por exemplo. Foram aprovadas algumas coisas provisórias maior e que democratize muito mais. Portanto, muitas vezes, não adianta você sair com algo. Por isso que é importante a mudança da cultura, a mudança do ambiente regulatório,